Oi, pessoal, tudo bom? Boa noite. Me chamo Paola, eu tenho 25 anos e hoje eu vim aqui compartilhar um pouco da minha história no kickbox. Não repara o cabelinho pra cima, porque isso aqui é normal, de cacheada. É engraçado hoje eu estar falando sobre o kickbox, que é um assunto tão especial pra mim, né, que mudou a minha vida. Fico até muito emocionada de falar sobre, porque eu tenho tanto carinho, não só pelo esporte, mas pela minha história dentro do kickbox. Eu comecei mais nova, né? Eu tinha mais ou menos 18 anos e meu intuito era emagrecer, como toda jovem e mulher, né? E eu já tinha tentado um pouco de tudo. Já tinha tentado dieta, já tinha tentado academia e tudo mais. É, e nada funcionava, né? Não conseguia ter o resultado que eu gostaria de ter. E aí, um belo dia, eu fui pra academia, né? Insatisfeita ainda com a academia, porque eu nunca gostei de rotina e coisas repetitivas, né? Fui pra academia e eu vi que estava tendo luta no andar de cima. E fui lá no andar de cima pra ver, depois do meu treino. E aí foi quando eu conheci o meu sensei e paizão de coração, Jean, e vi ele treinando. Era o tatame ainda, não era nem tatame, era eu esqueci, era uma coberta, não era uma coberta, mas uma coisa coberta, assim, esqueci o nome. É branco, assim, e o pessoal treinando, né? Lutando, treinando e fazendo a parte física. E eu pensei, poxa, eu acho que aqui eu vou emagrecer, então eu vou começar. E assim foi, eu fiz uma aula experimental, saí morta. Eu falei assim, gente, se eu sair morta no treino é aqui que eu vou ficar. Porque aqui conseguiu desgastar todas as minhas energias, que eu tenho muito. Então, assim, foi muito gostoso isso pra mim. Saí quebrada, mas muito feliz. E assim começou o início de uma jornada que eu não imaginava que iria se tornar tão grande. No início, eu não me dedicava, porque o meu intuito era só emagrecer, então eu não tinha muita dedicação. Ia, às vezes faltava, não tinha muita assiduidade, sabe? E, e depois o sensei sempre muito sábio, né? Sempre chamando para perto os alunos e me chamava de forma sutil para algumas responsabilidades. Então, assim, eu falo que o kickbox ele não só moldou a minha pessoa, mas ele moldou a forma com que eu tenho responsabilidade também. E eu fui gostando de ser atribuída a essas coisas e fui ali me interessando cada vez mais, né? E fui me dedicando. E quando eu vi que eu tava, nossa, eu sou capaz de fazer isso daqui, eu sou capaz de dar um chute, de dar um soco, e o desafio dentro do treino pessoal de cada chute, cada soco, eu tava vencendo um obstáculo pessoal meu também, era uma grande satisfação. Então não era só um treino, era um momento de aprendizado para uma vida adulta também, né? Uma vida de grandes responsabilidades. E isso estava me fazendo muito bem. E entender o mundo até com uma outra visão, que eu não tinha antes, que eu amadureci muito com o kickbox. O kickbox teve muita parte importante na minha vida, na minha vida adulta. E comecei treinando, né? E assim, o sensei viu a minha dedicação, viu o meu potencial e foi cada vez mais me atribuindo outras funções, outros treinos, né? E eu fui cada vez mais crescendo. E daí, quando eu vi que eu tava conseguindo, eu falei, nossa, eu quero mais. E chegou um ponto, eu já tinha mais tempo de treino, alguns anos já de treino.
e eu me interessei pela competição. Tinha visto competições apenas pelo celular, assim, né? Porque aqui na cidade de Campos não só teve uma competição, eu acho, então assim, eu nunca tinha visto uma competição assim de perto. E quando eu fui ver algumas competições, eu falei, nossa, é isso aqui que eu quero fazer. E assim eu comecei a treinar para competir. A diferença de um treino do dia a dia, né, semanal, para um treino de competição de uma atleta é totalmente diferente. Eu precisei mudar minha alimentação, eu precisei mudar minha forma de pensar, eu precisei mudar minha rotina, precisei mudar absolutamente tudo. Então eu fui, se eu já era puxada pra treinar e me responsabilizar, com a competição foi muito maior. Porque eu tinha que acordar cedo, 7 horas da manhã, ou até um pouco antes, tomar café, treinar, depois estudar, depois treinar de novo, né? Porque várias horas de treino. E você vê, assim, é uma mudança de visão completamente brusca, porque você passa a levar chute e soco também pensando no seu adversário. Então é diferente, porque você tem que raciocinar muito também. É um jogo de inteligência muito forte. Você tem que usar todas as suas inteligências. Você tem que observar de longe, você tem que ver seu espaço, você tem que saber qual o tamanho do tatame que você tá, você tem que saber quais movimentos repetitivos você tá fazendo ou seu adversário está fazendo, né? Pontos fortes e fracos em você e no seu adversário também. Coisas que quando você tá treinando no dia a dia, você não fica prestando tanta atenção, você aprende e faz, porque tem que fazer pela luta. Mas na competição se torna mais rigoroso ainda. Então isso foi uma grande mudança para mim, né? E foi assim, muito desafiador, mas com muita dedicação você é capaz, sabe? Isso daí eu tenho certeza. Isso eu aprendi muito no kickbox também. Competir, a sensação da luta é surreal, é uma adrenalina inexplicável. Eu lembro que no tempo de descanso entre um round e o outro, eu senti uma adrenalina tão forte que eu não conseguia escutar quase assim o que o sensei e meu mestre estava dizendo, porque era tanta adrenalina, né? E joga água aqui na nuca e dá aquele choque, e você tá prestando atenção em tudo, em todos, e você tem que ir na gritaria escutar o que o seu sensei tá falando, o seu mestre tá falando. Então, assim, você tem que se concentrar no meio de tantos sentimentos que você também sente, que é medo, às vezes ansiedade, às vezes tudo você sente, né? E é super normal, porque somos humanos, então é super normal sentir. Mas, e você colocar isso de lado e se concentrar na luta é um desafio onde é muito importante ser utilizado durante uma competição. Eu perdi cerca de, acho que 15 quilos, se eu não me engano. Eu pesava 65. Hoje eu tô bochechuda porque eu tô grávida, então. Mas eu tinha mais ou menos 65 quilos e fui pesando para as competições. Eu lutava na categoria 50 quilos, né? E eu tenho 1,58 m. Então eu lutava na categoria 50 quilos e eu chegava lá mais ou menos com 49 quilos, 48 e pouco. Então tive uma restrição alimentar, tive que mudar completamente minha alimentação, biscoitinho doce, essas coisas eu tive que cortar. O treino era muito focado para musculatura, para resistência. Eu tinha um pique para correr, nossa, mais de 6 quilômetros e ficar tranquila, sem estar ofegante.
Então era um treino bem puxado e meu rendimento corporal era altíssimo. Eu logo suava, logo, né? Era tudo muito, muito. E era desafiador, mas era também muito gostoso também. Eu acho que é uma mudança de pensamento e de corpo também, né? E nessas competições eu ganhei, fiquei em segundo lugar, né? Nas competições, inclusive tem aqui, essa foi a minha primeira medalha, né? E eu lutei light, e essa aqui foi a minha segunda medalha. E eu lutei low contact, né? Eu sempre gostei de competir. Então, assim, competição pra mim foi uma alegria, né? E desafio. O desafio mental mesmo é questão da disciplina, da de você encarar os seus medos, porque ali você não tá lutando contra um adversário só. Você tá lutando contra tudo aquilo que tá dentro de você que tem receio. E você vencer isso, e você vencer os seus desafios. E eu acho que é isso que vem, é o kickbox, né? E essa é a parte mais emocionante pra mim, que eu acho que, não acho não, tenho certeza, que é que mais me impactou. Foi que durante esses 4 anos, mais ou menos, né, que eu fiz de kickbox, juntando luta com treino, né, treino, luta e tudo mais. Hoje eu me vejo como uma adulta de 25, quase 26 anos, formada dentro do kickbox. Engraçado porque muitas coisas que eu falo hoje no trabalho, no meu dia a dia, com minha gerência, com minha equipe de trabalho, são coisas que eu escutei quando eu treinava, né? Uma das frases que eu mais uso é: você só aprende a lutar lutando. E eu acho isso assim, é você aprender a ser forte por você. E eu acho que é um esporte que realmente molda você como pessoa. Então, eu acho que hoje eu não seria uma supervisora tão forte, corajosa, disciplinada, ciente de que muitas vezes vai doer, mas que eu consigo chegar até o final, de que o meu limite não é o limite que eu penso, que a minha mente me diz. O meu limite é muito mais do que aquilo. Isso eu não aprendi com a vida. Eu aprendi com o kickbox. E eu aprendi principalmente no momento das competições, porque eu tive que ser muito mais do que eu imaginava ser. Eu tive que dar o meu limite mais 10%. Eu lembro de sempre dessa voz ecoando na minha cabeça, que não era o meu limite. E de fato, o nosso limite não é aquilo que a nossa mente fala. A gente é muito mais forte e capaz do que a gente imagina. E somente o esporte conseguiu me trazer para essa reflexão, esse pensamento no qual eu carrego até hoje. Então, assim, eu só tenho a agradecer a Deus, ao meu sensei, ao meu mestre, por terem tido paciência comigo, que era muito medrosa, entendeu? Muito medrosa e muito, às vezes até muito mole, assim, sabe? Aquela pessoa meio, ai, não ligo pra isso não. E hoje eu entendo tudo isso melhor. E o kickbox, ele conseguiu trazer isso pra mim, de esse amadurecimento. Então, é o esporte que eu como mãe, vou colocar minha filha pra fazer, com certeza. E é o esporte que eu vou carregar pro resto da minha vida, no meu coração. Não vejo a hora de voltar. Espero que um pouco dessa conversa inspire vocês, para essas pessoas que acham que não são capazes, para essas pessoas que acham que não é possível uma mulher
lutar, eu lutava com homens, né? Eu treinava com os melhores. Então, para essas pessoas que estão hoje me escutando, que sirva de uma forma de inspiração para não desistir, para não desacreditar. E se tá difícil, vai ficar mais difícil. Mas no final, quando você chega, a gratificação é muito maior do que você consiga imaginar. E é com enorme carinho que eu gostaria de finalizar esse pequeno testemunho e dizer que aproveitem cada minuto do treino e olhem com um olhar diferente. Não um olhar só de tô aqui para fazer isso aqui e acabou e ir embora. Não. Mas um olhar que isso daqui está me formando. Tá formando o meu espírito, tá formando a minha carne, tá formando o meu caráter. Porque só fica quem é forte mesmo. Só fica quem tá afim de brigar. Mas não com outra pessoa, mas primeiro consigo. Porque essa é a maior luta que a gente passa quando a gente tá treinando. É a luta contra nós mesmos, contra os nossos monstros. E é isso, espero que vocês gostem, né? Espero que se inspirem. E espero poder ver muita gente nos tatames e nas competições da vida realizando isso dentro de si. Um beijo, fiquem com Deus.